Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Daiane Ferreira, do Instituto Eluar. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Tiago Vita, que é oftalmologista lá em Ilhéus, no sul da Bahia. E a gente vem conversar hoje com vocês um pouco sobre a síndrome de Sjögren, né, que é uma doença que ela é muito presente, principalmente de forma secundária, né, nas doenças reumáticas. Então eu gostaria que o doutor se apresentasse aí para o pessoal. Pode se apresentar, doutor. Olá, Daiane, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu me chamo Thiago Vita, sou médico oftalmologista já há 13 anos, tenho como subespecialidade a catarata, porém faço muito oftalmologia clínica aqui no meu dia a dia e atendo muito paciente reumático, né, por ter encaminhamento aqui de dois colegas da cidade e a gente atende muito paciente com doenças reumatológicas de uma forma geral. A gente sou atuante aqui na Bahia, sou formado pelo Rio de Janeiro, com residência médica e subespecialização em catarata aqui na Bahia, onde eu resido já há 13 anos depois de me formar. Certo. Então, eu gostaria que o doutor falasse um pouco sobre o que é a síndrome de Sjögren, para quem não conhece. Então vamos lá. A síndrome de Sjögren, o nome é um nome um pouco esquisito, né? Mas que foi dado porque foi uma doença que foi relatada pela primeira vez por um médico, inclusive oftalmologista, né? Que tinha o sobrenome Sjögren ou Jägren, né? A pronúncia pode ser, as pessoas variam essa pronúncia, né? É uma doença autoimune, uma doença crônica, né? Então, teoricamente, é uma doença que não tem cura, onde essa reação autoimune do organismo gera os autoanticorpos que vão causar lesões em algumas glândulas, né? Esses anticorpos causam uma reação linfocitária e acaba agredindo os ductos das glândulas exócrinas do organismo, com predileção pela glândula lacrimal e pela glândula salivar. Tá? Não são as únicas, mas são as mais comuns. É uma doença que pode afetar também as glândulas sudoríparas, o pâncreas, né, as glândulas do trato respiratório, do gastrointestinal e do jeito urinário também. Mas sem dúvida que é uma doença que afeta predominantemente as glândulas salivares e as glândulas lacrimais, que são as que causam mais sintomas no paciente, né? Então, é uma doença que pode ser considerada primária, né? Quando ela vem isolada, ela não tem nenhuma outra associação com nenhuma doença sistêmica, só a síndrome de Sjögren propriamente dito. Ela, inclusive, entra como diagnóstico diferencial de doenças reumatológicas, ou ela pode ser a síndrome de Sjögren secundária, né? Que é a causa mais comum, sem dúvida nenhuma, é a manifestação mais comum da síndrome de Sjögren, que vem associada com a artrite reumatoide, principalmente, né, mas com lúpus, as espondilites, as doenças do colágeno de uma forma geral. Mas existe a forma dela vir primária ou secundária, sendo mais comum, e no caso aqui é bem pertinente, em pacientes com doenças reumatológicas. Certo. E quais são os sintomas principais que o paciente pode observar que deve estar tendo cuidado em procurar um oftalmologista? Então, a síndrome de Sjögren, ela é mais comum, muito mais comum em mulheres do que em homens, né? Então, se acredita que a manifestação do Sjögren, ela pode acontecer por vários fatores. Ainda não está bem determinado o porquê que as pessoas têm Sjögren, se é só uma questão genética ou se tem a questão ambiental, né? Se sabe que por conta dessa predileção de uma proporção de 9:1 de mulheres para homem, que possa ter uma relação com a questão hormonal, o que confunde um pouco na hora dos sintomas, né? Que como é uma doença que costuma se manifestar a partir da quarta, quinta década de vida, então muitas vezes as mulheres já apresentam sintomas decorrentes da idade, o que dificulta um pouco esse diagnóstico do que é relacionado com a idade ou do que é manifestação da doença, né? Então, no olho, quando a glândula lacrimal ela sofre a lesão, o que acontece é que a diminuição da lubrificação, da produção de lágrima, né? E esses sintomas, eles são os mais variados possíveis. Pode começar com sintomas leves, desde um olho vermelho, uma sensação de areia,
uma ardência ou queimação, né, que está aí os dois sintomas mais comuns e mais frequentes da gente ver em consultório, sem dúvida nenhuma, que é a sensação de areia e a queimação, mas pode ter na fase inicial um pouco de lacrimejamento, sensibilidade aumentada à luz, né, que a gente chama de fotofobia, até cursar com embaçamento por comprometimento da córnea, formação de úlcera de córnea, que já são os casos mais avançados. Eu diria que em casos mais graves, principalmente não tratados, casos extremos, até perfuração ocular por conta dessas úlceras de córnea, né? Então, essa é uma doença que a manifestação ocular dela não depende de como ela está se manifestando no corpo de uma forma geral. Tem pacientes que não têm nenhuma manifestação sistêmica, porém tem bastante sintoma ocular, né? E não tem uma relação também com a questão da glândula salivar. Então, pacientes podem manifestar só problemas da glândula salivar, só problemas na glândula lacrimal, e eles são sintomas bastante variados, eles não têm realmente uma regra a se seguir, né? Aí, através do exame oftalmológico, a gente costuma ver algumas alterações que faz a gente suspeitar, né, do olho seco, e suspeitando do olho seco, o diagnóstico de síndrome de Sjögren passa a ser, sem dúvida nenhuma, um diagnóstico diferencial, né? Por ser uma doença que não tem um exame específico, né, para a gente poder confirmar, não existe nenhum exame que a gente faça, nem exame de sangue, nem exame oftalmológico, que determine exatamente que é a síndrome de Sjögren. A gente consegue suspeitar através de uma junção de sintomas, com alterações laboratoriais, de biópsias, para poder fechar esse diagnóstico. Então, ao que parece, aqui é uma doença ainda subdiagnosticada, porque se não for uma interação multidisciplinar, muitas vezes o paciente vem ao oftalmologista, a gente fica com o diagnóstico de olho seco, sem poder fechar o diagnóstico de síndrome de Sjögren, porque não fez uma investigação com outros colegas de especialidade. Certo. Então, eu até ia comentar isso agora porque não tem um PCDT, né, da síndrome de Sjögren em si. Até no meu caso, eu sou diagnosticada com a síndrome de Sjögren secundária, né, e o meu diagnóstico foi basicamente pelos sintomas. Eu não cheguei a fazer nenhum exame, porque na verdade eu acredito que eu acho que tem... eu não sei se daí é na parte oftalmológica ou se é com o reumatologista, que eu sei que tem um que é da lágrima, né? Que coloca uma tira, mas também não é mais pro olho seco, né? Diagnosticar o olho seco em si, não a síndrome de Sjögren propriamente dita, seria isso? É isso, Dani. Na verdade, assim, a síndrome de Sjögren, hoje já existem alguns critérios que são padronizados, né? Cada escola, na verdade, tem uma forma de diagnosticar, mas a gente considera o paciente fortemente suspeito quando ele tem sintomas oftalmológicos, aquele paciente que tem ardência, a sensação de areia, a gente usa alguns critérios, né? Então, aquele paciente que tem utilizado colírio, lubrificante com a frequência praticamente diária, que tem sintomas de olho seco por mais de 3 meses, que tem manifestação de sensação de areia ou ardência, preenchendo esses critérios, a gente consegue colocar ele como um caso suspeito. Existem exames laboratoriais, né, que tem um anticorpo, um exame de sangue, que a gente dosa o anticorpo anti-Rho, que é um anticorpo com uma especificidade muito boa para Sjögren, tá? Então, assim, ele não é tão sensível, ou seja, o fato desse exame dar negativo não significa que o paciente não tenha, mas se ele der positivo, é uma chance muito grande desse paciente ter Sjögren. Então, na parte oftalmológica, esse é um exame de sangue, tá? Pode ser pedido pelo oftalmologista, pelo reumatologista, por qualquer especialista que acompanhe o paciente. Esse é um exame que a gente sempre pede quando o paciente chega ao consultório com a suspeita de síndrome de Sjögren como diagnóstico diferencial, né? Então, o teste que você falou, a gente chama de teste de Schimmer, tá? É um teste bem conhecido no meio da oftalmologia, a gente usa para dar o diagnóstico de olho seco. Ele não diz se é Sjögren ou não, ele diz que o olho está seco, e toda vez que esse diagnóstico, esse teste dá muito positivo, ou seja, ele dá uma reação de um olho muito seco, um olho seco severo, a gente realmente fortalece a nossa suspeita por Sjögren. Então, a gente põe uma tirinha no olho, pode ser feito com uso de anestésico ou sem anestésico, a gente chama de teste Schimmer 1 e 2, e de acordo com a quantidade de lágrima nessa tira, que é como se fosse uma tira que absorve a lágrima. Então, se essa tira absorve muita lágrima, o exame é normal, acima de 10 milímetros. Se ele absorve pouca lágrima, ele tem um marcador, como se fosse uma réguazinha que marca esses milímetros,
E quando ele dá, ele pouco hidrata, né, significa que teve pouca produção de lágrima ali para molhar aquela tira. Então, mas não é o único, a gente utiliza teste com corantes, né, o teste da fluoresceína, da rosa bengala, da lisozima verde, tem alguns corantes que a gente pinga no olho, também para avaliar como está a córnea, se a lágrima tem uma evaporação muito rápida, se já tem ferimento na córnea, se existe corante de células inflamatórias na lágrima. A gente tem alguns exames oftalmológicos, especificamente, que vão mostrar se o paciente tem olho seco. Nenhum exame vai mostrar que esse olho seco é causado pelo Sjögren, né? O Sjögren vai, como eu falei antes, vai juntar os sintomas e às vezes até, no seu caso, por exemplo, um paciente que já tem um diagnóstico de artrite reumatoide e apresenta esses sintomas, a gente consegue fechar o diagnóstico mais fácil, né? Mas é como você tem um diagnóstico simplesmente aí pelos seus sintomas e a associação com a artrite reumatoide. Poderia-se chegar a um diagnóstico mais preciso, mais específico, fazendo alguns exames oftalmológicos, e não sei se você já fez, por exemplo, esse autoanticorpo aí, que caso venha positivo, aí realmente confirma bem o diagnóstico. Certo. Então, eu particularmente não cheguei a realizar nenhum tipo de exame. E aí eu gostaria de saber do doutor como que daí é o acompanhamento. A pessoa já tem um diagnóstico, porque o que muitos pacientes relatam e comentam é que assim, se limita muito ao sintoma de boca seca, olho seco, mas como o doutor mesmo mencionou, existem outros tipos de sistemas que podem, de glândulas, né, que o Sjögren pode afetar. Então aí, esse paciente, qual é o tipo de acompanhamento que ele tem que ficar fazendo? Se existem exames periódicos que tem que ter um acompanhamento para ficar monitorando a atividade dessa doença? E quais tratamentos que tem hoje disponíveis? Então, é uma doença multifatorial. Então, esse paciente ele vai acabar procurando o especialista de acordo com o sintoma dele. Então, se o sintoma de olho seco, ele vem no oftalmo. Mas o médico que assiste esse paciente, ele tem que poder suspeitar dessa doença, né? O paciente muitas vezes não tem o diagnóstico, ou se tem, ele pode se manifestar com desde uma infecção respiratória, como uma pancreatite, pode dar no jogo, né? Então tem doenças intestinais. Então esse paciente ele vai ser acompanhado, todo paciente que eu tenho com Sjögren, eu peço que ele venha ao consultório pelo menos a cada 6 meses, ou se ele tiver uma piora dos sintomas, né? Porque como o olho seco, ele pode variar também com a questão ambiental, né? Então esse paciente, se ele tiver uma precipitação dos sintomas, uma intensificação dos sintomas que ele tem, às vezes é um paciente que está muito bem controlado, com o uso de lágrimas artificiais, com medidas ambientais, com alimentação, e ele, de repente, de forma aguda, começa a ter sintomas piores, ele precisa ser avaliado de urgência. Mas caso ele não tenha sintomas, ou esteja controlado com os sintomas, avaliação oftalmológica a cada 6 meses. Assim como na maioria dos outros órgãos, né? Se aquele paciente não está manifestando nenhuma alteração de salivar, da parte da boca e tudo mais, ele vai acompanhar provavelmente a cada 6 meses. Se ele tiver precipitação, ele deve ser avaliado de urgência, porque a gente não pode retardar o início do tratamento, né? Na parte do olho em si, a gente vai sempre atuar melhorando a lubrificação. Então, o tratamento que todo paciente com Sjögren tem, com certeza, é o uso de lágrima artificial. A gente dá preferência para lágrima artificial sem conservante, né? Porque o conservante, já que o colírio vai ser instilado por diversas vezes ao longo do dia, a gente prefere tirar o conservante do colírio. Existe alguns já no mercado e que esse conservante não vai prejudicar pelo uso excessivo, não vai ter uma superdosagem aí. Mas a lágrima pode ser em forma de colírio, existe gel lubrificante também, que apesar do inconveniente de causar um certo embaçamento na hora que põe, tem pacientes que a gente prefere prescrever porque ele dura mais tempo, então a gente precisa que o paciente instile menos vezes o gel do que o colírio, mas de uma forma geral eu costumo prescrever gel lubrificante para dormir, porque o paciente vai estar dormindo, então não tem problema que a visão fique um pouco embaçada por conta daquela pomada, daquele gel, e durante o dia usar o gel lubrificante. Mas a gente tem tratamento com suplementação alimentar. Eu particularmente gosto e tenho visto resultado com a suplementação de ômega 3. Dificilmente a gente consegue na nossa alimentação a quantidade de ômega 3 suficiente para aumentar essa produção de lágrima, né? Então, no peixe, de uma forma geral, na sardinha, no atum, no salmão,
nas nozes, na linhaça, tudo isso tem ômega 3. O que é difícil é a gente conseguir se alimentar numa quantidade dessas substâncias aí que seja suficiente para ter uma quantidade boa de ômega 3 diária. Então, eu normalmente entro com a suplementação de medicação, de comprimido manipulado, de ômega 3 em alta dose. Eu gosto de usar em alta dose, claro que desde que o paciente não tenha nenhum efeito colateral, nenhuma contraindicação, mas a gente lança a mão aí também de outras substâncias, tem a pilocarpina, que é uma medicação que aumenta a produção da lágrima, porém tem contraindicações também, e aí a gente só entra nos casos que a gente não conseguiu o resultado com o tratamento convencional, e as medidas ambientais são bastante importantes também. A gente sabe que o olho seco, ele é uma coisa bastante comum nos dias de hoje, por conta da gente se expor a atividades ao computador, né? A leitura excessiva, o celular, ambiente com ar-condicionado, tudo isso favorece o olho ressecar naturalmente. Para quem tem Sjögren, isso é um pouco pior. Então, diminuir a quantidade de horas no computador, no celular e no tablet, botar umidificador ambiental, né? Eu gosto muito de usar um umidificador no ambiente, vaporizador mesmo. Isso ajuda bastante, tá? Tem pacientes que referem isso no consultório, diminuir a exposição ao ar-condicionado, e a gente pede sempre que o paciente pisque com frequência maior. Apesar da gente saber que a piscada ela é feita de forma inconsciente, na maioria das vezes a gente está piscando e nem sabe quantas vezes a gente pisca, mas já tem estudos que mostram que quando a gente está concentrado em alguma atividade, a gente pisca muito menos o olho do que deveria. Então, quando diminui o número de piscadas, diminui também a lubrificação. Então, aquele paciente que a gente pede, pisque com mais frequência, pisque conscientemente, né? Porque nessas atividades que a gente deixa de piscar, realmente o sintoma tende a se precipitar. Mas a gente tem uma gama de tratamentos já novos aí, com imunossupressores, corticoide em alguns casos, tudo isso a depender do quão grave está a doença do paciente. Tá? E se ele não está respondendo ao tratamento convencional ou não. Eu, particularmente, também, Dani, gosto da suplementação com vitamina D. A gente sabe que vitamina A, C e D tem uma resposta na doença autoimune. E hoje já tem bastante estudo, apesar de talvez a medicina tradicional não falar tanto da suplementação de vitamina D. A gente sabe da importância da vitamina D nas doenças autoimunes de uma forma geral. Eu trato os meus pacientes aqui, eu sempre oriento eles que foge um pouco do tratamento convencional, a dose de vitamina D, mas se o paciente estiver disposto, eu gosto muito da suplementação de vitamina D em alta dose, oriento sempre o meu paciente, acho que isso tem uma resposta bastante interessante. Quando a gente vai dosar a vitamina D desses pacientes, está sempre muito baixa, e para a gente conseguir chegar no nível que a gente deseja, muitas vezes é preciso de doses um pouco mais altas. Já tem protocolos aí, colegas que têm uma experiência grande com suplementação de vitamina D para doença autoimune, com excelentes respostas. Eu solicito que o paciente também, por se tratar de uma doença autoimune de caráter inflamatório, eu peço que o paciente tire da alimentação o glúten, que é uma medicação muito inflamatória, e faço o teste também retirando o leite e o açúcar. São coisas que eu faço isso na prática, eu vejo que tem realmente resultado para várias doenças autoimunes, e com o Sjögren não é diferente. Muitas vezes surpreende a resposta que o paciente tem. Não é todo paciente que tem problemas com o glúten e o leite, mas a gente vê isso acontecer de uma forma surpreendente com uma medida até relativamente simples, que é a mudança alimentar. Eu noto que a alimentação, né, a alimentação equilibrada e a suplementação, ela acaba dando mesmo uma diferença na vida do paciente. Eu sei por experiência própria que eu aos poucos estou cortando o glúten, estou cortando o açúcar, o leite eu ainda não estou conseguindo muito, mas aos poucos, né, tem que ir fazendo essas substituições. E eu noto mesmo que realmente, quando eu estava com o Sjögren assim, mais atacado, vamos dizer assim, o médico me aconselhou a estar introduzindo a linhaça, né, na minha alimentação.
E eu notei bastante diferença, assim, na lubrificação dos olhos, da boca, a produção maior, assim, né? Senti muita diferença. E na parte da alimentação também. Comecei a sentir bastante diferença, até mesmo o paladar acaba mudando, né? A gente acaba sentindo mais o gosto das coisas, de não comer tanta coisa industrializada, as coisas mais naturais, né? Mas é uma coisa que também a educação é a educação que nós brasileiros temos, né? A gente é muito de tudo, hoje em dia é tudo na mão, tudo pronto, e a vida corrida acaba que as pessoas vão indo pelo mais fácil e acaba a alimentação não sendo uma das prioridades maiores, né? É um pouco surpreendente, na verdade, Dani, a gente vê isso, e eu falo de uma forma geral, eu pego de um paciente com alergia grave, e que não deixa de ser, é uma resposta também imunológica, de anticorpo, autoanticorpo, doenças autoimunes, e você no seu caso que tem a questão da artrite reumatoide junto, vale muito a pena fazer esse teste, né? Um teste que mexer na alimentação, retirar esses alimentos que são pró-inflamatórios, isso não é achismo, isso é comprovado já existe muita publicação falando dos efeitos aí do leite, que a gente sempre achou que era um excelente alimento, principalmente o leite industrializado, né? Que realmente isso é um péssimo alimento, na verdade, mas o glúten, tudo isso que ficou muito prático, porque está na prateleira do mercado, ficou muito prático da gente consumir, até porque tem um sabor bom. Tem muito sempre glúten e açúcar, dá muito sabor nos alimentos e são substâncias altamente inflamatórias. Então, eu acho que sempre vale a pena, sempre converso muito com meus pacientes. E na maioria das vezes ninguém nunca falou isso, nunca foi sugerido isso. A gente tende a acreditar muito na medicação, de prescrever remédio para controlar sintoma, e eu tento atuar um pouco nesse lado aí. E eu me surpreendo muito com a resposta dos pacientes que se propõem a fazer esse teste. Eu sempre solicito que façam, vamos fazer 30, 40 dias aí, sendo um pouco radical, suspendendo leite e derivados, suspendendo o açúcar e o glúten, e aí aos poucos a gente pode ir reintroduzindo, se tiver uma melhora, a gente pode ir testando aos poucos qual é o alimento que causa mais sintoma ou não, e muitos pacientes acabam preferindo não voltar com nenhum deles. Não é que zere, mas que pelo menos diminua bastante. E se sabe, realmente isso está já bem evidente. Associado isso aí com a vitamina D, a reposição, ao ômega 3, são coisas que não são caras de fazer. São coisas que vai ajudar, de uma forma geral, ao organismo como um todo, a suplementação vitamínica, a suplementação de ômega 3 tem inúmeros benefícios já descritos. Então, por que não tentar? Por que também a gente só acreditar na medicação? O olho em si, a gente sabe que, mesmo que a Sjögren esteja controlada sistemicamente, mesmo que a sua artrite reumatoide esteja controlada sistemicamente, você pode ter sintoma ocular que seja bastante limitante no seu dia a dia. Então, ficar usando o tempo inteiro lágrima artificial, lançar a mão, às vezes, de corticóide que tem efeito colateral, imunossupressor que tem efeito colateral, tudo isso pode gerar um problema depois que vai causar também uma necessidade de um tratamento com colírio para pressão do olho, com cirurgia de catarata, porque o corticoide causa isso. Então, tentar tudo o mais natural possível, tentar tudo que tenha menos efeito colateral. Eu acho isso sempre válido, eu não vejo por que não tentar. E aí, como você mesmo falou, o seu relato, independente do que a gente possa acreditar, porque está no papel, está publicado, porque tem evidência científica ou não, o relato do paciente, ele é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Se o paciente responde bem a isso, por que não tentar, né? Certo. Então, doutor, agora eu queria abordar a parte daqueles casos mais críticos que o tratamento de uso que a gente fala para sintomas, né, como colírio, o gel, o creme, a saliva artificial não estão surtindo assim aquele efeito, não estão amenizando os sintomas. Quais são os tipos de procedimentos cirúrgicos que tem no caso para os olhos, né, que o paciente tem de recurso assim em último caso? Se tem, a gente, na parte do olho, o que a gente pode lançar a mão ainda, que é procedimento, não chega a ser uma cirurgia, né? É um procedimento ambulatorial, mas que é o plug do ponto lacrimal, né? A gente coloca um plugzinho para obstruir o ponto lacrimal
consequentemente, que a lágrima ela vai lubrificar o olho, e já que é em pequena quantidade, a gente, quando obstruir esse ponto lacrimal, a lágrima fica mais tempo no olho. Então, é só para diminuir essa drenagem de uma forma mais rápida. Ou o que a gente chama de tarsorrafia, que é dar um ponto para a pálpebra não ficar tão aberta, ou seja, o olho não fica tão exposto. A gente dá um ponto na pálpebra superior e inferior, que vai deixar a abertura palpebral menor. Então, assim, a gente faz isso em casos bem específicos, o plug é até um pouco mais comum, a tarsorrafia a gente evita bastante, é só em casos mais graves mesmo, que já foi se tentado de tudo, porque diminui a possibilidade do paciente abrir o olho com tanta frequência. Do ponto de vista da glândula em si, aumentar a produção da lágrima, não existe nenhum procedimento cirúrgico que consiga fazer isso. Já se está tentando até, por conta da questão hormonal aí, utilizar reposição hormonal para ver se consegue melhorar o estímulo da glândula. E tem um colírio de soro autólogo, né, que é uma coisa que é nova, pouca gente tem feito, mas tem mostrado alguns resultados bacanas, que é o paciente retira o sangue, e esse sangue é centrifugado e feito um colírio com o soro tirado do próprio sangue do paciente, e o paciente pinga esse colírio aí. Mas também não é procedimento cirúrgico, é uma coisa que tem sido feita, poucos estudos com casuística pequena, mas os estudos que têm mostrado os bons resultados. A gente fica realmente nessas medicações para tentar estimular o máximo possível a produção da lágrima, mas procedimento cirúrgico em si, a gente não consegue ter tanto resultado assim, até porque quando se tem Sjögren, você afeta a glândula lacrimal e a glândula salivar, e quando o paciente tem um olho seco severo, pode-se fazer, inclusive, o transplante de glândula salivar para o olho. No caso do Sjögren, isso não é possível, porque a glândula salivar também está comprometida. Ah, certo. Perfeito. Então, esses recursos que teriam seriam mesmo só para, em último caso mesmo, que não tem mais o que fazer, então já vai lá e testa, né? Como último recurso. O plug é mais comum. O plug a gente pode fazer um procedimento simples, mais comum. A tassorrafia, porque mexe um pouco até na estética, e não tem um efeito na produção da lágrima, né? É mais para evitar a evaporação. Certo. Doutor, eu gostaria de saber quais tipos de métodos de prevenção, o que o paciente pode fazer para estar preservando, né, o olho, por exemplo, como aí na Bahia, né, nas regiões que são mais quentes, onde tem mais exposição ao sol, o que o paciente pode estar fazendo para estar evitando de ter mais sintomas e estar tendo um agravamento da doença? Então, a gente fala que as medidas, o que a gente pode falar para o paciente? Vamos adotar medidas contra o olho seco. O sol não é o problema. O problema, na verdade, é o clima seco, né? Então, assim, aqui na Bahia, por exemplo, em Ilhéus é uma cidade muito úmida, na beira de praia é uma cidade muito úmida. Então, teoricamente, o paciente teria menos sintomas do que se fosse comparar com Brasília, com São Paulo, que são cidades com clima bem mais seco, né? Mas como eu falei antes, assim, melhorar a alimentação, aumentar a ingesta de ômega 3, né, ômega de linhaça, todos esses alimentos que são ricos em ômega 3, e é importante essa diferenciação entre o ômega 3 e o ômega 6, porque o ômega 6 tem um caráter inflamatório que a gente não quer. Então, é a alimentação rica em ômega 3, suplementação de vitamina A, C e a vitamina D, principalmente, diminuir a exposição ao uso do computador, telas de dispositivo geral, né, ambientes com ar-condicionado também, umidificador no ambiente, seja com bacias de água dentro do quarto, ou dentro do ambiente que você fica mais tempo, ou vaporizador mesmo, umidificador. A mulher, principalmente, que usa maquiagem aí, gosta do lápis, gosta do rímel, a gente sempre orienta que tire todos os dias, que faça a remoção dessa maquiagem de forma efetiva, não tenha preguiça. Hoje em dia a gente vê que as maquiagens são a prova d'água, então muito paciente chega no consultório que já usou maquiagem há 2, 3 dias atrás e que diz que removeu, mas quando a gente examina na lâmpada de fenda, a gente ainda vê resto de maquiagem. Então, essa é uma orientação que a gente costuma dar sempre aos pacientes que usam maquiagem, né? Tomar cuidado com medicações, então muitas vezes o paciente já usa remédio para alguma outra doença e que tenha como efeito colateral justamente causar o olho seco.
Então, tem que trazer sempre a relação de medicação que use. Para a gente ter alguns antidepressivos, anticonvulsivantes, tem algumas medicações ansiolíticas que causam o efeito do olho seco. Então, na medida do possível, a gente vai solicitar que substitua por um outro ou até suspenda, né? Usuário de lente de contato é um outro problema. Quem usa lente de contato e que tem olho seco, algumas vezes a gente pede que o paciente suspenda, porque a lente de contato ela precisa de hidratação. E a gente fala que a lente de contato, a gelatinosa, ela rouba a lágrima do olho, ela rouba a lágrima para se manter hidratada. Então, como está competindo com o olho por essa lágrima, a gente pede que o paciente muitas vezes pare de usar lente de contato, a gelatinosa principalmente. E uma coisa que tem um certo efeito positivo, que o paciente gosta também, é usar aquelas máscaras para dormir. Na hora que vai dormir, coloca a máscara no olho, que mantém o olho bem fechadinho ali. Não corre o risco do paciente, durante a noite, ficar com o olho entreaberto e favorecer a evaporação da lágrima, né? Basicamente, essas são as medidas que a gente fala que todo paciente deve fazer, não tem, teoricamente, nenhum tipo de contraindicação. Certo, perfeito, doutor. Gostaria que o doutor fizesse algumas considerações, alguns pontos que o doutor acha importante de ressaltar, né, do nosso bate-papo. Já quero agradecer desde já toda a sua presença e a oportunidade de estar aqui participando do Condreluar. E gostaria que o doutor deixasse, né, maiores informações, suas considerações finais e deixar o seu contato, caso alguém que esteja assistindo, seja daí do sul da Bahia, queira tirar mais dúvidas ou até, né, entrar em contato com o doutor. O doutor pode ficar à vontade. Pronto, então vamos lá. A mensagem final aqui, que eu acho o mais importante, é que os pacientes que têm doenças autoimunes, as doenças reumatológicas principalmente, podem estar apresentando esses sintomas e ainda não ter o diagnóstico fechado, né? O diagnóstico, como a gente conversou já, varia muito de critério diagnóstico, mas é importante que você converse com um especialista, se for oftalmo, se seu sintoma for ocular, se seu sintoma for da glândula salivar, você procure um especialista e sempre relate que tem uma doença de base ou o quanto que esses sintomas te incomodam, né? O diagnóstico nem sempre é fácil, porque ele não é um diagnóstico que é feito com um exame qualquer, então ele precisa de, muitas vezes, uma avaliação multidisciplinar. Então, procure o especialista, não aceite os sintomas como normal, tá? Muitas vezes fica parecendo que é da idade, ou é normal isso acontecer, todo mundo sente, não é bem assim. E que adote as medidas ambientais, que é importante, adote aquelas medidas que evita a medicação. Acho que medicação é só em último caso, a gente sabe que nesses casos a gente vai acabar caindo na medicação, mas a gente tem um monte de coisa para fazer antes e também concomitante com a medicação. Então, não é uma doença que tem cura, mas é uma doença que tem controle. Tá? Então, a gente tem que entender que para estar bem controlado, a gente precisa realmente estar acompanhando esse paciente com uma certa frequência, tá? Aproveitar, eu agradeço aí o convite, me coloco à disposição de vocês aí, sempre que precisar. Atender no Hospital de Olhos de Ilhéus, tá? A gente tem um Instagram, tem um Facebook, tem site, é só procurar lá, Hospital de Olhos de Ilhéus. Eu, pessoalmente, uso muito rede social daí como profissão, como informativo, então, no Instagram, doutor Dr. Tiago Vita. Estou sempre disposto lá, sempre boto caixa de pergunta, respondo ao direct sempre que me mandam, então me coloco à disposição aqui de quem tiver interesse em bater um papo lá, mandar dúvida. Eu gosto muito disso, acho que me estimula o crescimento como médico e eu gosto de ajudar o paciente, independente de ser da região, independente de se tornar meu paciente um dia ou não. Eu interajo bastante nas minhas redes sociais, porque eu acho que é uma forma da educação desses pacientes, né, da informação chegar a todo mundo que precisa. Né? Eu acho que está como nossa obrigação aqui, mais do que atender, também ajudar a população de uma forma geral a entender. Eu digo que todo paciente ele vai ser bem tratado quando ele entende do problema dele. Então, eu gosto de explicar o que ele tem e para que ele possa entender da doença e acreditar no nosso tratamento. Agradeço aí mais uma vez pelo convite. Então, como eu sempre digo para as pessoas, a informação ela também faz parte do tratamento, também é tratamento. A gente tem que saber
sobre a nossa doença, né, formas de prevenção e cuidados para poder ter uma melhor qualidade de vida. Eu agradeço novamente o doutor pela oportunidade de estar esclarecendo as dúvidas. Eu vou deixar os contatos no inbox aqui de informação do vídeo, para caso alguém queira entrar em contato com o doutor, pode ir lá. E qualquer dúvida também podem deixar nos comentários que a gente encaminha também para o doutor, se o doutor puder responder. E muito obrigada a todos por assistirem até aqui. E até a próxima oportunidade, doutor. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço.